pessoal, Mestre Barbeiro Caruso por aqui mais uma vez para conversar com vocês agora a respeito de um assunto extremamente importante e que vai com certeza fidelizar muito os seus clientes se você prestar atenção e se você realmente aprender a respeito deste assunto. Estou falando a respeito de visagismo. Falaremos mais profundamente sobre visagismo de corte e visagismo de barba, porém o visagismo ele é usado em todas as áreas da nossa vida. O visagismo é usado para definir qual tipo de vestimenta melhor cabe em você, qual o estilo que melhor te cabe, qual o tipo de roupa, eu já falei da vestimenta, mas qual o tipo de combinação de roupas, enfim, em todas as áreas o visagismo nos ajuda. Nos ajuda a entender, por exemplo, comportamento, o visagismo nos ajuda a compreender pensamento, atitude, enfim. O visagismo está presente em todas as áreas da nossa vida. Vamos falar a respeito de visagismo, que, a grosso modo, é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa de acordo com as suas características físicas e os princípios de linguagem visual, quer dizer, a harmonia estética daquela pessoa, utilizando maquiagem, corte de cabelo, coloração, penteado do cabelo e etc. E o cabelo do homem, ele funciona como uma moldura para o rosto do homem. O cabelo do homem, ele pode destacar o rosto, como ele pode esconder o rosto de uma pessoa. O homem não tem muito essa coisa de se maquiar. Alguns homens hoje em dia já usam desse artifício para melhorar a sua autoimagem. Mas o homem normalmente não usa desse expediente e acaba fazendo com que o cabelo e a barba se transformem na moldura visagista para o formato do rosto, tá bom? Para a forma com que ele se apresenta, para a imagem que ele apresenta para as pessoas que interagem com ele. Isso é visagismo. E para entender o visagismo, nós precisamos entender os formatos de rosto para que a gente possa, na verdade, não para que a gente possa entender, mas para que a gente possa aplicar o visagismo, tá? Para aplicar o visagismo, nós precisamos aprender a entender o formato do rosto dos nossos clientes. Com isso, a gente pode oferecer um corte que melhor caiba para esse tipo de rosto, para emoldurar melhor, às vezes para alongar o rosto, às vezes para afinar o rosto, às vezes para deixar o rosto mais arredondado. Enfim, é isso que nós vamos aprender agora. Você pode ver pela imagem que nós temos 6 tipos de rosto, que são os 6 tipos mais comuns de rosto que nós encontramos na sociedade, tá ok? Nós temos o rosto triangular, que é o primeiro que nós estaremos falando, que aqui ele está retratado como um coração, mas ele é o rosto triangular invertido, é o rosto do triângulo virado para baixo. Bom, para quem tem esse formato de rosto, normalmente tem a testa mais larga e o queixo mais fino, com as maçãs do rosto normalmente saltadas, um pouco exuberantes, um pouco para fora, mais do que o comum, tá bom? E como escolher o tipo ideal de corte para esse tipo de rosto? Bom, o corte ideal para esse tipo de rosto é um corte de cabelo com os fios mais compridos, um corte feito na tesoura, deixando em evidência o cabelo muito mais do que o próprio rosto, né? Então você vai ver que ali ele tem fios mais longos, um cabelo cortado na tesoura, jogado para trás, né? O chamado slick back, tá bom? Que é alisado para trás. Bom, quem tem esse tipo de cabelo, por exemplo, é o Fiuk, né?
Esse moleque é bonito, né, rapaz? É um moleque bonito. Quem tem o rosto triangular tem que usar o cabelo um pouco mais comprido nas laterais, tá bom? Cobrindo um pouco as orelhas e tudo mais, porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o rosto, com esses fios mais largos, o rosto deixe de ter aquele formato triangular invertido para ter um formato mais ovalado, que é o que o nosso subconsciente aceita com mais facilidade, tá bom? O subconsciente aceita com mais facilidade um rosto ovalado. Por isso a gente tenta sempre ovalar o rosto das pessoas nos cortes de cabelo. Bom, nós temos aqui também o rosto quadrado. Olha lá. O rosto quadrado. Você percebe que todos aqui são atores, né? De nem todos eu sei o nome. Mas todos esses caras são atores, são conhecidos. E a gente consegue visualizar bem e entender bem como são os rostos. Já para quem tem o rosto quadrado, que a largura do queixo acompanha a largura da testa, né? No caso anterior, a testa muito larga, o queixo muito fino, triangular. Quadrado, testa larga, queixo também mais alargado. A parte lateral do rosto mais alargada. Então, qual corte fica bacana para esse cara? Um corte assimétrico, quer dizer, com fios em diferentes comprimentos, ou um corte que a gente costuma chamar de desconectado, também normalmente feito na tesoura. Você percebe que no rosto quadrado, o corte de cabelo desse camarada está desconectado. Ele é cortado também na tesoura, mas ele é cortado com os tamanhos de fios em diferentes comprimentos, para que ele dê, mais uma vez, a forma ovalada ao cabelo, tá bom? Nós temos também o rosto redondo. Cadê o rosto redondo? Olha ele aqui, ó. Rosto redondo. É fácil de entender esse rosto. Esse rosto é um rostinho fácil de perceber. Ele é quase um círculo. Ele é quase uma bolinha perfeita, né? Às vezes pode ter a bochecha um pouco mais saliente, às vezes menos saliente, mas a estrutura do crânio é mais arredondada. E como é que se escolhe um corte desse? Você pode reparar um corte com linhas mais quadradas, tá vendo? É um corte quadrado, é um corte feito para que o rosto dele fique ovalado. Gente, vocês estão percebendo que poucos, nesse tipo de trabalho, o trabalho de visagismo é para um pessoal um pouco mais específico, né? É uma coisa que você vai oferecer para quem você percebe que realmente dá para você fazer um trabalho bacana. Porque normalmente o cara chega no seu salão e o que ele faz? Mete um degradê aí. E isso, infelizmente, virou meio que uma cultura das pessoas. As pessoas elas não conseguem mais ter um corte de cabelo bacana. Por quê? Porque hoje as roupas são muito iguais. Então se o cara tem um corte de cabelo desse, você percebe pela roupa dos caras que eles se vestem de uma forma bacana. Então é o visagismo na sua forma mais completa. Se você corta um cabelo legal, não adianta você botar uma roupa qualquer. Você vai ter que ser condizente com aquilo que você faz no cabelo. Ou o seu cabelo tem que ser condizente com aquilo que você faz com a sua roupa e com o modelo do seu rosto. Rostos já ovais, né? O rosto oval, nós estamos vendo ele aonde que ele está? Lá em cima, olha lá. Você está vendo lá nessa figura também, nessa gravura? Você está vendo outro corte na tesoura. Mas já nesse caso, um corte degradê fica bacana. Porque ele não vai atrapalhar. Porque o rosto é oval, o rosto já é oval. A estrutura do rosto já é bem aceita pelo inconsciente ou pelo subconsciente da pessoa com quem essa pessoa ela está agindo ou interagindo. Então, esse rosto é um rosto muito fácil. É um rosto que qualquer corte que você fizer vai ficar bom. Ok? Então, o visagismo basicamente trata de como essa pessoa vai ser aceita pela sociedade no que diz respeito à imagem, tá bom? É lógico que você vai fazer um corte visagista
em alguma pessoa, e essa pessoa, infelizmente, essa pessoa dificilmente vai mudar as atitudes dela. Então não adianta um corte de cabelo bonito para um cara que não tem atitudes legais. Então a mudança, num caso desse, tem que ser completa. Se você se transformar em um visagista, você vai precisar também saber dar toques sobre comportamento. O visagismo comportamental, tá bom? Basicamente, essa é a aula de visagismo. Você percebe que as nossas aulas elas são bastante enxutas, elas retratam aquilo que você precisa realmente conhecer, você precisa compreender para ser um bom profissional. Visagismo vai cair na prova. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Em uma nova oportunidade estaremos falando a respeito do pH do cabelo, que também vai ser uma aula muito importante para que você saiba de que maneira recuperar um cabelo. Para que você saiba usar produtos que vão trazer saúde para o cabelo do teu cliente. E isso também fideliza cliente. Até a próxima. Valeu!